Imagina um cara que tem quase R$ 1 bilhão no banco, 19 fazendas espalhadas pelo Brasil, ganha 10 milhões por mês. E quando você pergunta o que ele mais gosta de fazer, o cara responde: ir no boteco com os amigos. E ele não tá brincando, não. Agora imagina um outro que tem 148 bilhões de dólares, bilhões com B, e almoça todo dia no refeitório da empresa, de bandeja na mão, na fila junto com os funcionários. Nunca usou gravata, uma vez só, no casamento da filha. Pois é, a gente cresceu ouvindo que quem tem dinheiro ostenta, que rico vive em mansão, anda de carro importado, não pisa na terra. Só que os 10 fazendeiros que você vai conhecer agora provam exatamente o contrário. São milionários. Alguns bilionários que escolheram viver na roça, de chinelo, do jeito mais simples que você pode imaginar. E o primeiro da lista era pedreiro. Pedreiro. Até que um dia a vida dele mudou completamente. Mas o que ele fez com o dinheiro é isso que muda tudo. A história é a seguinte: Valmir Amorim nasceu em Santo Anastácio, interior de São Paulo. Cidade pequena, vida simples. O cara trabalhava como pedreiro lá em São Paulo. Acordava cedo, pegava ônibus lotado, carregava saco de cimento o dia inteiro. A rotina que milhões de brasileiros conhecem de perto. Aí chegou 1988. Para quem não lembra, era o Brasil do cruzado. Inflação comendo o salário antes do cara chegar em casa. Fila de supermercado, remarcação de preço todo dia. Aquele Brasil que quem tem mais de 40 anos viveu na pele e nunca esquece. E foi nesse Brasil que o Valmir fez uma coisa que todo mundo já sonhou pelo menos uma vez na vida. Jogou na loteria e ganhou. Mas espera, porque o valor não era pouca coisa não. Convertendo para hoje, o prêmio equivale a cerca de 130 milhões de reais. 130 milhões. O tipo de dinheiro que muda a vida de qualquer família por gerações. E o que a maioria das pessoas faz quando ganha uma bolada dessas? A gente já sabe. Compra carro importado, muda para a capital, gasta com festa, com viagem, com coisa que não precisa. Faz sentido pensar assim, porque é o que a gente vê acontecer na maioria dos casos. Pesquisas mostram que quase 70% dos ganhadores de loteria perdem tudo em menos de 5 anos. Só que o Valmir não era a maioria. O cara pegou esse dinheiro, voltou para o interior e enfiou tudo na terra. Comprou a Fazenda São Francisco em Presidente Prudente. Estamos falando de 2.200 hectares. Para você ter uma ideia, isso é maior que muita cidade pequena do interior de São Paulo. Colocou gado. Começou com o que tinha e foi crescendo. Hoje a fazenda tem 1.600 cabeças de gado de corte e é uma das mais conhecidas da região. E tem um detalhe que diz tudo sobre quem esse homem é. Ele não só multiplicou o dinheiro, como cuidou da família inteira, presenteou os irmãos com casas, carros e sítios, dividiu a sorte. O tipo de coisa que você ouve e pensa, é assim que deveria ser. E o Valmir? Até hoje mora numa casa simples na fazenda. Nada de mansão, nada de ostentação, nada de frescura. Quando perguntam por que ele não compra uma casa maior, a resposta é de matar. Não gosto de coisa chique porque dá trabalho. É isso. Sem filosofia, sem discurso bonito. O homem simplesmente não quer complicação. Final de semana, do Valmir, é forró e pescaria. O cara tem mais de 130 milhões investidos na terra, um rebanho que vale uma fortuna, e o programa dele é pescar com os amigos e dançar forró. Se você cruzar com ele na rua, juro, você não desconfia que está do lado de um milionário. Valmir ficou milionário por sorte, mas o próximo da lista ficou famoso no Brasil inteiro e voltou para a roça por escolha. E o começo dele na televisão tem um capítulo que quase ninguém conhece. Joaquim Antunes nasceu em Janaúba, norte de Minas Gerais, e o começo da vida dele já foi pesado. No dia que ele nasceu,
o irmão gêmeo morreu de tétano. No mesmo dia, o avô, que era um grande aboiador da região, também morreu. O menino chegou ao mundo perdendo 2 pessoas de uma vez. E a vida não deu trégua, não. Com 6 anos já estava na roça, trabalhando de verdade, não brincando. O canto veio da lida com o gado. Lá no norte de Minas, o pessoal usa o aboio para conduzir a boiada. É um canto longo, arrastado, bonito. O Jackson cresceu aboiando. A voz que o Brasil inteiro conhece hoje nasceu ali, no meio do pasto, debaixo de sol. Antes de virar ator, o cara pintava placas para sobreviver. Placa de loja, placa de rua, era isso que pagava as contas. Aí veio 1993. A Globo estreou Renascer. E quem assistiu naquela época sabe o tamanho que essa novela foi. O Jackson entrou como o Jagunço Damião. Explodiu. Ganhou o troféu imprensa de revelação do ano. Mas espera, porque o começo dele na Globo tem um detalhe que você não vai acreditar. Nas primeiras semanas de gravação, o Jackson não tinha dinheiro para se manter no Rio. O salário inicial era baixo. Então sabe o que ele fazia? De manhã gravava a novela. De tarde, colocava uma barba postiça para ninguém reconhecer. E saía pintando placas pela cidade. Pintando placas. O cara que estava na televisão de milhões de brasileiros toda a noite estava na rua, com um pincel na mão, para pagar o hotel. E aí é que vem a parte bonita. Os colegas de elenco perceberam a situação. Antônio Fagundes, Roberto Bonfim e Marcos Palmeira se juntaram, foram até a direção da Globo e pediram um aumento para o Jackson. Fizeram questão, não esperaram ele pedir. Foram lá e resolveram. Depois vieram mais de 20 novelas, dezenas de filmes, o espetáculo Coração Caipira, que ele mantém há mais de 20 anos. Uma carreira inteira construída no talento e na raça. E tem uma coisa que ele escondeu de todo mundo por 7 anos. 7 anos. Jackson enfrentou câncer de pâncreas, em segredo. Durante 7 anos, só ele e a esposa Cristiana sabiam. Tratou calado, sem pedir atenção de ninguém, sem postar nada, sem fazer entrevista sobre isso. 7 anos na luta mais pesada que existe, em silêncio. E não parou aí. Veio doença renal crônica, 3 tromboses. O corpo foi cobrando para o preço. Em dezembro de 2025, precisou de um transplante de rim. E quem doou? A Cristiana, a mesma mulher que está do lado dele desde 1993. O mesmo ano de Renascer. Mais de 30 anos juntos. No Fantástico, ele disse uma frase que ficou: "Não tem coisa mais terrível que a dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança." E onde esse homem escolheu viver depois de tudo isso? Numa chácara em Guapimirim, na Serra do Rio de Janeiro, lugar remoto. Tão remoto que a internet é via satélite. Tem horta, tem roça, tem silêncio. Ele cuida da terra com as próprias mãos, do mesmo jeito que fazia quando era moleque em Janaúba. E olha que curioso, o Jackson conversa direto com fãs pelo WhatsApp, responde mensagem, manda áudio e de vez em quando convida a pessoa para ir lá na chácara tomar um café. Café de verdade, feito na hora na casa dele. O tipo de coisa que celebridade nenhuma faz. A bio dele no Instagram diz assim: "É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada." Isso é Jackson Antunes. Jackson voltou para a roça depois de tudo, mas o próximo nome nunca saiu dela. Aos 95 anos, esse homem ainda planta a própria horta e guarda no quarto um pijama que o Brasil inteiro reconhece. O nome de verdade dele é Ariclenes Venâncio Martins. Já começa por aí. Um nome que parece de personagem de novela, só que é real. Nasceu em 1930, lá em Desemboque, um distrito de Sacramento, interior de Minas Gerais. Filho de boiadeiro com artista circense. Boiadeiro com artista circense. Já dá para entender de onde vem o talento e a ligação com a terra ao mesmo tempo. A infância foi dura, vida simples de interior,
daquele Brasil dos anos 30 e 40 que a gente só conhece pelas histórias dos avós. E aos 16 anos, o jovem Ariclenes fez o que milhões de brasileiros fizeram naquela época. Saiu do interior para tentar a vida em São Paulo. Só que ele não foi de ônibus, não. Foi em cima de um caminhão de mangas. Um caminhão de mangas. Imagina a cena. Moleque de 16 anos, sentado em cima de um monte de manga, chacoalhando numa estrada de terra, olhando para o horizonte, sem saber o que ia encontrar. Esse é o começo da história de um dos maiores atores que o Brasil já teve. E aí é que fica impressionante. Em 1950, a televisão brasileira estava nascendo, literalmente nascendo, e o Lima Duarte estava lá. Participou do programa inaugural da TV no Brasil. Um ano depois, em 1951, entrou na primeira novela brasileira. A primeira. E ele é o último ator vivo daquela geração. O último. Todos os outros já se foram. Para você ter uma ideia do tamanho dessa carreira, são 70 novelas, mais de 30 filmes, 76 anos de televisão. Criou personagens que o Brasil inteiro decorou. Sinhozinho Malta em Roque Santeiro, Sassá Mutema em O Salvador da Pátria. Quem tem mais de 40 anos lembra do Sassá Mutema de pijama, aquele jeitão atrapalhado, o coração bom. E se você cresceu nos anos 80, com certeza ouviu a voz dele sem saber, porque o Lima Duarte era a voz do Manda-Chuva, aquele gato de desenho animado que mandava em todo mundo. Era ele, patrimônio estimado, entre 25 e 30 milhões de reais. Fruto de décadas e décadas de contratos com a Globo, publicidade, investimentos. Mas o que impressiona mesmo é o que esse homem de 95 anos faz todo santo dia. Porque com tudo isso, a fama, o dinheiro, a carreira que pouquíssima gente no mundo pode dizer que teve, o Lima Duarte escolheu viver num sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Um sítio. Não é mansão, não é condomínio de luxo, não é cobertura com vista para o mar. É um sítio cercado de jardim, árvore frutífera, horta e mata nativa preservada. A casa tem móvel rústico de madeira, decoração simples, nada de ostentação. E tem um cantinho nesse sítio que diz tudo sobre quem é o Lima Duarte de verdade. Ele transformou um dos quartos num museu pessoal. Colocou fotos antigas, objetos de cena, lembranças de 76 anos de carreira. E sabe o que tá lá, guardado com carinho? O pijama original do Sassá Mutema, o mesmo pijama que o Brasil inteiro viu na televisão nos anos 80. Tá ali no quartinho do sítio, como se fosse uma relíquia de família, porque para ele é. Aos 95 anos, a rotina do Lima é assim: planta árvores, cuida da horta, lê livros, brinca com o neto Bento, grava vídeos pro Instagram no quintal. E olha que o homem tem quase 1 milhão de seguidores. Os vizinhos dele são o Sérgio Guizé e a Bianca Bin, que visitam ele sempre. E quando perguntam como ele se sente morando sozinho no sítio, a resposta é daquelas que fica na cabeça: sei muito bem ficar só e ouvir o discurso das coisas da natureza que não falam. Sobre a vida e o legado, ele disse uma vez: as novelas são meu patrimônio. Thomas Mann diz que vivemos 2 vidas. Uma é essa objetiva: nasceu, amou, trabalhou, morreu. A outra é a memória, que é mais longa. Pois é, o cara que chegou em São Paulo em cima de um caminhão de mangas, que viu a televisão brasileira nascer, que deu vida a personagens que 3 gerações decoraram. Esse cara vive num sítio simples, plantando horta, ouvindo o silêncio. Lima Duarte trocou os holofotes pelo silêncio do mato. Mas o próximo trocou os palcos pelo barulho do gado às 4 da manhã. E quando do melhor amigo dele contou o motivo, ficou tudo claro. Se você assistiu Pantanal, seja a versão de 1990, seja a de 2022, você conhece esse homem.
Se você já ouviu Tocando em Frente, você conhece a alma dele. Almir Sater é daqueles caras que o Brasil respeita, sem precisar de explicação. Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1956. Músico, ator, violeiro. A viola caipira dele é uma das mais bonitas que esse país já ouviu. Mas o que pouca gente sabe é que o Almir Sater não se considera artista antes de tudo. Ele se considera fazendeiro. E não é força de expressão, não. O homem é dono de fazendas que somam cerca de 4.600 hectares no Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, isso é quase o tamanho da cidade de Poá, na Grande São Paulo, terra de verdade. A fazenda principal fica em Maracaju, região de Cerrado e Pantanal. Ali, ele cria gado de elite, umas 500 cabeças de raça selecionada. Foi um dos primeiros da região a trazer a raça Senepol para o Mato Grosso do Sul. Faz cruzamento genético, inseminação, manejo sustentável. Além do gado, planta soja e milho nos mesmos campos. Integração lavoura-pecuária, coisa que produtor rural moderno faz. No total, são 3 fazendas. Um império agropecuário, construído em paralelo com a carreira artística. Mas olha que curioso o que ele faz com a rotina dele. O Almir acorda às 4 da manhã. 4 da manhã, todo dia. Vai para o campo, cuida do gado, confere a lavoura, resolve o que precisa resolver e às 8 da noite já está dormindo. O mesmo horário de qualquer peão do Pantanal. Não é pose, não é para câmera, é a vida dele. Anda de jeans surrado e chinelo pela fazenda. Nunca gravou DVD. Num país onde todo artista sertanejo grava DVD em estádio lotado, o Almir simplesmente nunca quis. Evita holofote como gato, evita água. Quando o jornalista vai entrevistar ele na fazenda, o cara recebe de chinelo, oferece cafezinho e posa pra foto com a maior simplicidade do mundo. Nenhuma pose de estrela, nenhuma. Toma tereré com os peões, senta na roda, passa a cuia, conversa sobre boi, sobre pasto, sobre chuva, como se fosse um deles, porque na cabeça dele, ele é um deles. E quando o melhor amigo dele abriu o jogo numa entrevista, ficou claro que tipo de fazendeiro esse cara é. O Renato Teixeira, que é parceiro de longa data, compôs Tocando em Frente junto com ele, disse o seguinte: o que o Almir gosta mesmo é de terra, fazenda, vender boi. A música para ele é quase um hobby. Lê de novo. Um dos maiores violeiros do Brasil. O cara que fez o país inteiro chorar com Tocando em Frente, que marcou gerações no Pantanal. E o melhor amigo diz que a música para ele é quase um hobby, que o que ele gosta mesmo é de terra. Isso diz tudo. O Almir já disse uma vez que acha chique ser caipira e vive isso na prática. Intercala as turnês com longos períodos nas fazendas. Adora cavalgar. Ganhou muitos cavalos de presente ao longo da vida e mantém criação na propriedade. Pesca nos rios do Pantanal. E quando acaba a turnê, o primeiro lugar que ele quer estar não é num hotel 5 estrelas. É no meio do pasto, de bota, olhando pro gado. Almir Sater é o tipo de milionário que você só descobre que é milionário se alguém te contar. Agora segura, porque essa história aqui é de outro nível. Carlos Roberto Massa nasceu em 1956 em Águas de Lindóia, São Paulo, mas cresceu em Jandaia do Sul, no Paraná, cidade pequena. O pai era lavrador em fazenda de café, aquela vida que milhões de famílias brasileiras conhecem, casa simples, trabalho pesado, dinheiro curto. Com 8 anos, o menino Carlos já trabalhava, era engraxate, ia de porta em porta com a caixinha de graxa, oferecendo serviço. 8 anos. A idade que hoje a gente está brigando para a criança não ficar no celular. Esse moleque estava na rua, ganhando trocado. E aí vem a história dele, com o Mazzaropi. E essa é de arrepiar. Um dia, um circo chegou na cidade. E o Mazzaropi, o maior comediante caipira que o Brasil já teve, estava lá. O menino Carlos foi assistir.
E no meio do espetáculo, o Mazzaropi olhou para o moleque, passou a mão na cabeça dele e disse: "Ó, menino, você vai ser artista." Uma frase de um homem que ele admirava. E o moleque levou a sério pelo resto da vida. Carlos Roberto Massa virou Ratinho, foi vereador, foi deputado federal e em 1998 começou a apresentar o programa do Ratinho no SBT, onde está até hoje, mais de 25 anos no ar. E não é só apresentador não, é sócio do programa, com 50% do faturamento. Isso mesmo, metade de tudo que o programa gera vai pro bolso dele. Mas espera, porque até aqui a gente está falando de televisão, o negócio grande mesmo tá na terra. E tem um número aqui que você vai querer mandar para alguém agora mesmo. Ratinho é dono de 19 fazendas espalhadas pelo Brasil. 19. Não é erro de digitação, são 19 fazendas, mais de 50 mil cabeças de gado. 50 mil. Para você ter uma ideia, isso é mais gado do que a população inteira de muita cidade do interior do Paraná. A fazenda Ubatuba, em Apucarana, no Paraná, tem uns 1.100 hectares. Ele comprou em 2004 por 9 milhões de reais. Hoje, essa fazenda vale 80 milhões de reais, de 9 para 80, só essa propriedade. E nela tem 1,3 milhão de pés de café, além de soja e milho. No Acre, ele tem quase 200 mil hectares de terra. É a maior fazenda do estado do Acre, 200 mil hectares. Isso é maior que a cidade de São Paulo inteira. No Mato Grosso do Sul, mais de 30 mil cabeças de gado com cruzamento genético de raça. E uma fazenda em São João do Ivaí, no Paraná, onde ele mantém 50% da área como mata virgem, se recusa a desmatar. Além das fazendas, é dono do Grupo Massa de Comunicação, 6 emissoras de TV e 77 estações de rádio da Massa FM. É dono da marca Café no Bulé, a quinta mais vendida do Brasil, da rede Fast Sleep, aqueles hotéis de aeroporto, e do resort Morro dos Anjos, investimento de 150 milhões de reais. Em 2025, pegou cidadania paraguaia para investir em terras no Paraguai. Patrimônio estimado: entre 530 milhões de reais e quase 1 bilhão de reais. Renda mensal de 10 milhões de reais, 10 milhões por mês. E agora vem a parte que não cabe na cabeça de ninguém. Esse homem, com 19 fazendas, quase 1 bilhão de reais, 10 milhões por mês, caindo na conta, declarou numa entrevista: "Eu levo uma vida muito simples. Não tem mais simples que a minha. E não é da boca para fora, não. Toda sexta-feira, o Ratinho voa de jatinho para as fazendas. Chega lá, coloca chapéu e botina e vai conferir pessoalmente tudo que os gerentes relataram durante a semana. Não confia só no telefone. Vai lá e olha. E por falar em telefone, liga para todas as 19 fazendas. Todo dia. 19 ligações. Todo santo dia. O cara com quase 1 bilhão no bolso gasta parte da manhã ligando para fazendeiro, perguntando como tá o gado, como tá a lavoura, se choveu, se não choveu, casado com a Solange há mais de 40 anos. 40 anos com a mesma mulher. Usa o mesmo bigode desde os 17 anos. Quando perguntam o programa favorito dele, a resposta é ir no boteco com os amigos. E sobre churrasco, disse uma que ficou: "Prefiro churrasco em laje do que churrasco de rico." Churrasco em laje. O homem de quase 1 bilhão, na laje. Pois é, Ratinho tem 19 fazendas espalhadas pelo Brasil. Quase 1 bilhão de reais de patrimônio, ganha 10 milhões de reais por mês. E liga para todas as 19 fazendas todo santo dia. Mas o programa favorito dele é ir no boteco com os amigos. Se isso não é para mandar para o grupo da família agora, eu não sei o que é. Ratinho tem quase 1 bilhão de reais e vive como seu tio do interior. Mas agora presta atenção nessa história, porque essa aqui
é daquelas que faz a gente repensar o que significa sucesso. Renato Teixeira de Oliveira nasceu em 1945, em Santos, litoral de São Paulo, mas se criou em Taubaté, no Vale do Paraíba. E desde moleque, a música já estava ali. 6 gerações de músicos na família. 6. O menino começou a compor, com 9 anos de idade. Só que a vida empurrou ele para outro caminho primeiro. Renato passou no ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Para quem não sabe, o ITU é uma das faculdades mais difíceis de entrar no Brasil. Tem vestibular que o pessoal estuda 3, 4 anos para conseguir uma vaga. O cara passou, se formou engenheiro. E aí vem o detalhe, que muda tudo. Ele nunca exerceu, nunca. Pegou o diploma, guardou e foi atrás da viola. Largou a engenharia. Num país onde todo pai sonha que o filho seja doutor, engenheiro ou advogado, o Renato olhou para o diploma do ITA e falou: "Não é isso que eu quero." E o motivo de ele ter ido parar no Mato Grosso do Sul vai te pegar de surpresa. A gente chega lá. Primeiro, vamos falar do que ele construiu com a viola na mão. Em 1977, a Elis Regina gravou Romaria e pronto. A vida do Renato mudou. Aquela música virou hino. Até hoje, mais de 40 anos depois, o Brasil inteiro reconhece. É de sonhar e de viver, para quem é de fé. Quem cresceu nos anos 70 e 80 ouviu isso na rádio, na TV, na igreja, na festa de São João. É daquelas músicas que tá no sangue do brasileiro. Depois veio Tocando em Frente, com o Almir Sater. Outro hino. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Tem brasileiro que ouve isso e arrepia até hoje. E se você tem mais de 40 anos, com certeza lembra de Carga Pesada, programa da Globo com os caminhoneiros. A música de abertura, Frete, é dele, do Renato. Todo brasileiro que cresceu assistindo TV nos anos 80 e 90 ouviu aquela música centenas de vezes sem saber quem tinha composto. São mais de 25 discos, centenas de composições, 2 Grammys latinos, em 2015 e 2016. Uma carreira que pouca gente no país pode se orgulhar de ter construído. Mas tem uma coisa que ele faz até hoje, aos 80 anos, que mostra quem ele é de verdade. O homem faz 10 shows por mês. 10. Aos 80 anos. Faz academia 2 vezes por semana. Compõe todo dia. E quando perguntam se ele pensa em parar, a resposta é: estou seguindo o conselho do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E agora vem a parte que ninguém espera. Em 2017, Renato Teixeira largou São Paulo e se mudou de Mala e Cuia para Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma cidade de 200 mil habitantes no interior do estado. Por quê? Por amor. Se apaixonou por Maria de Lourdes Gonçalves, uma professora que morava lá havia 26 anos. E pronto. O compositor de Romaria, o parceiro do Almir Sater, o cara com 2 Grammys na estante, fez as malas e foi morar no interior do Mato Grosso do Sul por causa de uma professora. E mora num apartamento simples, reformado, arrumadinho, mas simples. Nada de mansão, nada de cobertura, nada de condomínio fechado. Um apartamento em Dourados. E sabe o que ele fez quando chegou lá? Ofereceu show de graça para alunos de escola pública. De graça. Porque sim, porque é assim que ele é. Sobre fama, ele disse uma vez: nunca quis ser famoso. O que eu realmente queria era sobreviver da música, para não precisar fazer qualquer outra coisa. E sobre a vida, viver é uma coisa tão normal que não vejo diferença nenhuma entre a vida de um artista e de qualquer pessoa. Nenhuma diferença. É isso que o Renato Teixeira acredita. E é isso que ele vive todo dia, num apartamento simples em Dourados, entre a viola, o amor e a paz de quem sabe exatamente o que quer da vida. Renato Teixeira escolheu a simplicidade por convicção, mas o próximo da lista podia morar em qualquer cobertura do Rio de Janeiro.
e escolheu a ordenha das 5 da manhã. E o queijo que esse cara faz ganhou medalha de ouro contra 120 queijeiros do Brasil inteiro. Se tem um ator que o brasileiro associa com o campo, esse ator é Marcos Palmeira. O cara foi Tadeu em Pantanal, foi José Inocêncio em Renascer, foi Santo em Velho Chico, quase 40 anos de Globo. Em 2013, foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator, o Oscar da televisão mundial. E olha de onde esse homem vem. O pai, Zelito Viana, cofundou uma produtora de cinema com Glauber Rocha. O tio-avô era Chico Anísio, pedigree artístico dos mais fortes que esse país já viu. Com essa ficha, o cara podia morar em qualquer lugar do mundo, cobertura no Leblon, apartamento em Lisboa, casa em Miami, qualquer lugar. E sabe onde ele mora? Numa fazenda de 200 hectares em Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro, desde 1997, quase 30 anos. A fazenda se chama Vale das Palmeiras. E não é fazenda de fachada, não. É fazenda de verdade, de trabalho, de terra na mão. E o mais impressionante é o que ele construiu naquela terra em menos de 30 anos. Tudo ali é 100% orgânico e certificado. O Marcos produz leite, queijo artesanal, iogurte, mel de abelha sem ferrão, café agroecológico, hortaliça, pão de fermentação natural e chocolate orgânico. 70% cacau, feito com cacau da fazenda da família lá na Bahia. E o queijo Minas Frescal dele ganhou medalha de ouro num concurso nacional. Concorreu com 120 queijos de 18 estados do Brasil e ganhou. O queijo do ator de Pantanal, medalha de ouro. Mas não para por aí. A fazenda tem 2 reservas particulares do patrimônio natural, áreas de preservação reconhecidas oficialmente. Em parceria com a Embrapa e o ITPA, o Marcos plantou mais de 200 mil árvores nativas da Mata Atlântica. 200 mil árvores, num país onde a gente ouve falar de desmatamento todo dia. Tem um ator da Globo plantando floresta no quintal de casa. Em 2026, abriu a fazenda para visitação pública, R$ 250 por pessoa. O roteiro inclui ordenha, degustação de queijo e almoço com ingredientes colhidos ali mesmo. Os produtos são vendidos em supermercados do Rio e numa loja própria no Leblon. E tem um detalhe do casamento dele que mostra exatamente quem é o Marcos fora das câmeras. Em 2016, casou com a diretora Gabriela Gastal. Onde? Na fazenda da família, lá em Itororó, na Bahia. E como foi o casamento? Nas palavras dele, banda da cidade, cantor de vaquejada, funcionários da cidadezinha. Nada de paparazzi ou lista VIP. Nada. O cara que podia ter feito festa em Copacabana, com coluna social e fotógrafo de revista, casou no interior da Bahia com banda de vaquejada. A rotina dele na fazenda é assim: acorda cedo, vai de cavalo pela propriedade, acompanha a ordenha, confere o manejo do gado, cuida das plantações, anda de chinelo. Quando precisa gravar novela, vai pro Rio, faz o trabalho e volta. O coração dele tá na terra. Sempre estava. Ele pratica agricultura biodinâmica desde os anos 2000 e é adepto da medicina antroposófica há mais de 10 anos. Não é modinha. São décadas de uma filosofia de vida que ele escolheu e mantém. Sobre a vida, disse uma frase que ficou: acredito que a vida não foi feita para ser longa, foi feita para ser larga, ampla. Procuro amplitude, qualidade de vida, melhorar o meu dia a dia. E sobre a identidade dele, foi bem direto. Nunca consegui me tornar só um fazendeiro, nem só um ator. As duas coisas andam juntas. Pois é, o Marcos Palmeira podia estar numa festa em Ipanema agora, mas aposto que ele tá de bota, conferindo se o queijo tá no ponto certo para a medalha de ouro do ano que vem. Marcos Palmeira vive entre a ordenha e a câmera, mas o próximo nasceu catando tomate no interior de Goiás. E hoje
tem um patrimônio de 200 milhões de reais. Só que quando ele voltou para visitar os amigos da roça, aconteceu uma coisa que diz tudo sobre ele. O nome de verdade é Emival Eterno da Costa. Nasceu em 1963 em Goianápolis, Goiás, a capital brasileira do tomate. E quando a gente fala capital do tomate, é porque naquela cidade o tomate era tudo. Era o trabalho, era a renda, era o que botava comida na mesa. O pai do Leonardo, seu Avelino, trabalhava como meeiro na lavoura de tomates. Para quem não sabe o que é meeiro, é o cara que não tem terra própria. Ele trabalha na terra dos outros e divide a colheita com o dono, metade para um, metade para o outro. É o degrau mais baixo da escada do campo. O tipo de vida que quem cresceu no interior do Brasil, nos anos 60 e 70, conhece de perto, ou porque viveu, ou porque viu na casa do vizinho. E quando você entender como era a infância dele, tudo faz sentido. Desde moleque, o Leonardo e o irmão Leandro trabalhavam na roça junto com o pai. Capinavam, colhiam, carregavam caixa de tomate. E enquanto trabalhavam, cantavam músicas de Chitãozinho e Chororó no meio da lavoura. Dois meninos descalços, suados, com as mãos sujas de terra, cantando sertanejo debaixo de sol. Esse era o começo. A dupla Leandro e Leonardo estourou nos anos 90. E quando a gente fala estourou, não é exagero. Venderam mais de 20 milhões de discos. 20 milhões. Pense em mim, entre tapas e beijos. Eu juro. Quem viveu os anos 90 no Brasil sabe essas músicas de cor. Tocava no rádio, na TV, no baile, na festa de aniversário, no bar da esquina. A dupla era a trilha sonora do país inteiro. Aí veio 1998 e o Brasil parou. Leandro morreu de câncer. Tinha 36 anos. O Brasil chorou junto. Quem estava vivo naquela época lembra onde estava quando soube da notícia. Foi daqueles momentos que marcam uma geração. Leonardo seguiu sozinho. E não só seguiu, como cresceu. Mais 15 milhões de cópias vendidas em carreira solo. Criou a produtora Talismã Music. Lançou a Cachaça Cabaré, que ganhou o prêmio internacional. Virou pai do Zé Felipe, que hoje é um dos maiores nomes da nova geração da música. Patrimônio estimado, 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. O menino que catava tomate descalço em Goianápolis. E onde está esse dinheiro? Na terra, nas fazendas. A principal é a Fazenda Talismã, em Jussara, Goiás, a uns 220 quilômetros de Goiânia. O nome é o mesmo de um dos maiores sucessos da dupla. São cerca de 1.000 hectares com mais de 5 mil cabeças de gado, de raça nobre. Tem mansão, lago artificial, jet ski, capela particular e churrasqueira. Avaliada em 60 milhões de reais, mais do que o patrimônio inteiro de muita celebridade por aí. Além dessa, tem a Fazenda Lacanca, também em Jussara, uma fazenda em Peixe, no Tocantins, focada em gado Nelore, onde ele pesca no rio sempre que pode, e um sítio em Guapó, Goiás, com lago, quadra de tênis, campo de futebol e quadra poliesportiva. Mas tem um momento na vida do Leonardo que mostra quem ele é de verdade, e não foi em cima de nenhum palco. Em 2019, o Leonardo viajou de volta a Goianápolis, voltou para o lugar onde tudo começou, para reencontrar os amigos da época da lavoura de tomates, os mesmos caras que capinavam com ele quando era moleque, os mesmos que cantavam Chitãozinho e Chororó no meio da roça. E chorou. Chorou de verdade. O homem de 200 milhões de reais, dono de fazendas, cantor de sucesso, sentou no meio dos amigos de infância e chorou. Porque aquilo ali era real. Aquilo era ele antes de ser o Leonardo que o Brasil conhece. A esposa Poliana, falando sobre a fazenda do Tocantins, disse uma coisa bonita. A casa é simples, mas aconchegante. Simples. Aconchegante. Não é palácio, não é resort. É casa de fazenda. E o Leonardo? Aparece nas redes de chinelo, bermuda
E chapéu de palha colhendo fruta no quintal. Pesca no Lago da Talismã. Reúne os amigos para roda de viola e churrasco como fazia antes da fama. O mesmo jeito de qualquer homem do interior que você já conheceu na vida. Sobre a região do Araguaia, onde fica a fazenda do Tocantins, ele disse: é a melhor região para criar vaca, boi, recria e engorda. Aqui é maravilhoso. Benza Jesus Cristo. Benza Jesus Cristo. Essa é a linguagem do Leonardo. Sem filtro, sem frescura, sem assessoria de imprensa. O cara que nasceu catando tomate e nunca se desconectou daquele chão. Leonardo tem 200 milhões de reais e chora quando volta para a roça. Agora a gente muda de país, porque essa história aqui é de um espanhol, mas se você prestar atenção, vai perceber que o começo dela é igualzinho ao de milhões de brasileiros. Amâncio Ortega. Gaona nasceu em 1936, em Busdongo de Arbás, um vilarejo pequeno lá em León, na Espanha. O pai era ferroviário, a mãe era empregada doméstica. Dinheiro? Não tinha. A infância foi de pobreza de verdade, daquela que marca. E teve um momento que mudou a vida desse homem para sempre. Um dia, a mãe levou o pequeno Amâncio para comprar mantimentos numa loja do bairro. Chegando lá, o dono olhou para ela e disse que não ia mais fiar. Não ia mais vender fiado, na frente do menino. A mãe, sem saber o que fazer, o menino vendo tudo, humilhação pura. Ali, naquele dia, o moleque fez uma promessa. A família dele nunca mais ia passar por aquilo. Nunca mais. Aos 14 anos, largou a escola. Começou a trabalhar como entregador numa camisaria de A Corunha. Entregava pacotes de roupa na cidade inteira. E foi aprendendo, olhando, entendendo como o negócio de moda funcionava por dentro. Em 1975, abriu uma lojinha. O nome? Zara. Isso mesmo, a Zara que você conhece, que tem em shopping do mundo inteiro, que tem no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Começou com uma loja. Hoje, a Inditex, o grupo dono da Zara, opera mais de 5.000 lojas no planeta. E o Amâncio Ortega, segundo a Forbes de 2026, tem 148 bilhões de dólares. 148 bilhões de dólares. É o 10º mais rico do mundo, o segundo mais rico da Europa, o mais rico da Espanha. Só em 2026 recebeu 3,2 bilhões de euros em dividendos. A holding dele administra o maior portfólio imobiliário entre bilionários europeus, 18 bilhões de euros em prédios. É dono da Torre Picasso, em Madrid, da sede da Amazon em Seattle, de edifícios em Vancouver, em Londres, em Nova York. Um império que a cabeça da gente mal consegue processar. Mas o que mais impressiona é que até 1999, ninguém no mundo sabia a cara dele. Ninguém. Até 1999, não existia uma única fotografia pública de Amâncio Ortega, o homem mais rico da Espanha, e ninguém sabia como ele era. Num mundo onde todo mundo posta tudo, onde bilionário aparece em capa de revista, em evento, em rede social, esse cara era invisível. Na vida inteira deu 3 entrevistas. 3. Em quase 90 anos de vida. E a rotina dele é de outro mundo. Mas não pelo luxo. Pelo contrário, todo dia Amâncio Ortega acorda cedo e vai tomar café da manhã. Onde? Num bar comum de A Corunha, um bar de rua, o mesmo bar que qualquer trabalhador espanhol frequenta. Pede o café, lê o jornal, vai embora. Ninguém faz alarde, ninguém tira foto, porque em A Corunha todo mundo já sabe quem ele é, e todo mundo já sabe que ele é assim. Depois vai para o escritório, revisa coleções, confere projetos, na hora do almoço pega a bandeja, entra na fila do refeitório da empresa e senta para comer no meio dos funcionários. O mesmo prato, a mesma mesa. O homem de 148 bilhões de dólares almoçando de bandeja na mão do lado do estagiário que entrou na semana passada. E tem um detalhe sobre a gravata
que diz tudo sobre esse homem. Amâncio Ortega usa o mesmo uniforme todo dia: blazer azul, camisa branca, calça cinza, simples assim. E nenhuma dessas peças é da Zara. Nenhuma. O dono da maior marca de roupa do mundo não usa a própria marca. E gravata? Só usou uma vez, uma única vez na vida. No casamento da filha Marta. Quando acabou a cerimônia, tirou e nunca mais colocou. Mora num apartamento em A Corunha com a esposa Flora. Não é cobertura de luxo, é apartamento. Na mesma cidade onde começou como entregador de camisaria. Nunca se mudou, nunca quis se mudar. A única extravagância, se é que dá para chamar assim, é o centro hípico Casas Novas. São 42 hectares em Arteixo, com uns 170 cavalos de elite, escola de equitação com 300 alunos e um programa de equitação terapêutica para crianças autistas, presente que ele fez para a filha Marta, que é apaixonada por cavalos. Mas mesmo isso é mais filantropia do que luxo. Por falar em filantropia, doou 320 milhões de euros para combate ao câncer, bancando 440 máquinas de detecção para hospitais espanhóis. Doou 100 milhões de euros para as vítimas da enchente de Valência em 2024. Doou 63 milhões em material sanitário durante a pandemia. Dezenas de milhões para Cruz Vermelha, Cáritas e bancos de alimentos. Tudo em silêncio, sem entrevista, sem coletiva de imprensa. E quando alguém pergunta como ele quer ser lembrado, a resposta é curta: apenas pela família, amigos e colegas de trabalho. Apenas. O homem de 148 bilhões de dólares não quer estátua, não quer homenagem, não quer nome em prédio. Quer ser lembrado pelas pessoas que conviveram com ele. E ponto. Essa aqui é a última história. E eu guardei ela para o final de propósito, porque essa não é só sobre dinheiro. Essa aqui é sobre o que significa viver de verdade. José Mujica nasceu em 1935 em Montevidéu, filho de agricultores. Desde moleque plantava hortaliças no etare de terra da família. Um etare, mais ou menos um campo de futebol e meio. Era isso que tinham. Na juventude, entrou para a guerrilha. Foi baleado 6 vezes, preso por quase 14 anos. 7 deles em confinamento solitário. Sem luz, sem livro, sem contato com ninguém. Comeu papel higiênico e sabão para sobreviver e não morreu. Em 2010, aos 75 anos, tomou posse como presidente do Uruguai e recusou morar no palácio. Ficou na chácara dele, 20 hectares, casa com parede descascada, teto de zinco verde. Cultivava flores, hortaliças e girassóis, cozinhava a própria comida. Fazia compras no mercadinho do bairro com a esposa. E quando um cheque árabe ofereceu $1 milhão americanos pelo Fusca dele, a resposta foi de arrepiar. O Mujica andava de Fusca 1987, avaliado em $1.800 americanos. O cheque quis comprar por $1 milhão. Mujica recusou. Disse que era símbolo nacional. Doava 90% do salário presidencial. Ficava com R$ 2.800 por mês. Patrimônio total declarado, R$ 716 mil. Patrimônio inteiro de um presidente. A companheira mais fiel dele era a cachorra Manuela, vira-lata de 3 patas. Perdeu uma, num acidente, com o trator do Mujica. Ficaram juntos 22 anos. Mujica morreu em maio de 2025. Suas últimas palavras públicas: sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso. Mas o pedido que ele fez antes de morrer resume tudo o que a gente conversou aqui hoje. Pediu para ser cremado e que as cinzas fossem colocadas debaixo de uma sequoia na chácara, ao lado da Manuela, e foi feito exatamente assim. As cinzas de José Mujica estão ali, debaixo da árvore, ao lado da cachorra de 3 patas, na mesma chácara de paredes descascadas onde ele viveu a vida inteira.
ele deixou uma frase que fica na cabeça: pobre não é quem tem pouco. Verdadeiramente pobre é aquele que necessita infinitamente de muito e deseja cada vez mais. Se isso não faz a gente parar e pensar no que realmente importa, eu não sei o que faz. A gente passou por 10 histórias hoje, 10 vidas completamente diferentes. Tem pedreiro, tem ator, tem cantor, tem apresentador, tem o homem mais rico da Espanha. E tem um presidente que andava de Fusca. Gente que podia morar em qualquer lugar do mundo e escolheu a roça. Gente que podia ostentar e escolheu o chinelo. E sabe o que é mais curioso? Nenhum deles parece infeliz. Nenhum. Pelo contrário. O cara que liga para 19 fazendas todo dia tá rindo. O violeiro que dorme às 8 da noite tá em paz. O homem de 95 anos que planta horta tá vivendo mais que muito jovem por aí. A gente vive num mundo que grita o tempo inteiro que você precisa de mais. Mais carro, mais roupa, mais casa, mais viagem. E aí vem esses 10 e mostram o contrário, que talvez o segredo não seja ter mais, seja precisar de menos. Como disse o Mujica, a liberdade é ter tempo para fazer o que se gosta. E se esses caras, com milhões e bilhões na conta, chegaram nessa conclusão, talvez a gente devesse prestar atenção. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses 10 mais te surpreendeu? Qual história você vai contar para alguém hoje? Escreve aí embaixo, quero saber. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar de fazendeiros que perderam tudo, fortunas de milhões que viraram pó. E o motivo vai te deixar sem acreditar.